Boa tarde, irmãos. Domingo, dia do Senhor, nesse período de quarentena. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso 27º encontro, trabalhando sobre as fortalezas mentais. No caso específico, estamos terminando aqui a Epístola de São Tiago, que traz princípios maravilhosos. E hoje vamos meditar mais um pouquinho nela. Estamos chegando quase ao final dela. E, olha, tem mais uma riqueza que São Tiago quer compartilhar conosco. Permitem que leia para ir com os irmãos o verso 10. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos bem-aventurados aqueles que perseveram. Vocês ouviram a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha o verso 13, ele fala assim: está alguém entre vocês sofrendo? Ore. Está alguém infeliz? Cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com azeite em nome do Senhor. E a oração feita com fé irá curar o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Coisa maravilhosa, irmãos. Ele está trazendo aqui, que é o tema que nós vamos estar abordando, duas coisas importantes. A paciência atrelada a uma vida de oração e um louvor de gratidão. Coisas fantásticas. Reparem que Tiago está sempre voltando a alguns temas que são fundamentais para a nossa fé. E a paciência é um tema que é recorrente na Epístola de Tiago. Principalmente a importância que ela precisa ser desenvolvida em situações muitas vezes adversas. E ele está trazendo um outro poder que vem atrelado à importância da oração. Reparem como Tiago é muito afinado com os profetas bíblicos, que eram homens de oração. E ele cita o exemplo do patriarca Jó. O livro de Jó é um livro clássico sobre como uma pessoa suportou grandes sofrimentos. Jó foi atacado em várias áreas da sua vida. Jó foi atacado na área dos seus bens, foi atacado no seu trabalho, no seu sustento, foi atacado na sua família, foi atacado na sua saúde, e além disso contou com a incompreensão de 4 pessoas que se diziam amigos dele e não eram amigos, eram pessoas que estavam ali para acusá-lo de pecados que ele não cometeu. A própria esposa de Jó pede que ele amaldiçoe Deus e morra, quer dizer, nem a própria esposa conseguia demonstrar o mínimo de solidariedade nele. É muito triste, né, irmãos, quando a gente está passando por situações difíceis e não recebe apoio das pessoas queridas nossas, da nossa família, dos nossos amigos. Jó experimentou tudo isso. Jó é um livro clássico, porque ali ele mostra para a gente que a causa de todo esse sofrimento que Jó passou foi uma causa espiritual. Foi um ataque espiritual que ele sofreu e o próprio Satanás fez em relação à vida dele, e Jó só não morreu porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas muitas vezes, amados, muitas vezes, o sofrimento que nós passamos não são causas espirituais. Muitas vezes o sofrimento que nós passamos, infelizmente, somos nós mesmos que cometemos. Com nossas atitudes, com decisões que nós tomamos. Mas não importa, seja ele de causa espiritual ou causa pessoal, Tiago está trazendo aqui uma verdade fantástica. Ele está falando, independente do sofrimento que você esteja passando, de qual seja a causa provocada por você ou não, o nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então ele sempre vai trazer a última palavra. A última palavra sempre será do próprio Deus, que é o nosso Deus, é um Deus de justiça. Nós podemos sofrer toda sorte de injustiças. Podemos ser perseguidos no trabalho, podemos sofrer ataques de diversas maneiras, perseguições,
Mas fique certo, meu querido, minha querida, nenhum ataque que você sofra, nenhuma dor que você está sofrendo estão passando desapercebidas diante de Deus. A sua vida está rigorosamente no controle de Deus. Nada passa desapercebido aos seus olhos. A gente vê isso na vida de José, do Egito. A Bíblia mostra isso também na vida de Noemi, mostra isso na vida de Davi, mostra isso na vida de Ruth, enfim, vários personagens bíblicos que são como nós, que têm os mesmos dramas, as mesmas limitações, e Deus, passando por situações às vezes de grande sofrimento, de grande injustiça, tem um momento que Deus chega e fala: basta, para. Aquele tempo de sofrer tem que passar. Aquele tempo de sofrimento tem um basta. Nós estamos vivendo uma situação de grande sofrimento no Brasil, né? Estamos vendo uma mortandade gigantesca, mas tem um tempo para acabar, irmãos. Haverá um tempo que Deus vai dizer basta. E como tudo que acontece na vida do povo de Deus, quando passa por situações de sofrimentos, é assim na Bíblia, é assim na vida dos cristãos, é assim na minha vida e na sua vida, e será assim até a volta de Jesus Cristo. Depois de um período de dor, de luta, de sofrimento, quando Deus dá um basta nisso, vem um período de restituição, como foi na vida de Jó. E tudo que ele perdeu, Deus restituiu muito mais. Então, isso mostra para a gente, queridos, que existe um grande consolo que a palavra de Deus nos traz. Por isso que Tiago está falando que paciência nesse momento de dor, que essa paciência vai produzir uma perseverança para avançarmos. Paciência e oração são bases poderosíssimas, irmãos, para superar qualquer problema da vida. Paciência e oração são verdadeiros poderes espirituais que vão nos fortalecer. As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia muito errada sobre o que é oração, talvez fruto de ensinos errados em algumas seitas, que se diz em igrejas, que diz que orar é você determinar Deus, é colocar Deus na parede, que Deus tem que cumprir. Deus não tem que cumprir nada. Deus é soberano. Nós não temos direito de pedir nada diante de Deus. Nada, nada. Tudo que Deus nos dá é por puro gesto da sua graça e misericórdia. Não é baseado nos meus méritos. É baseado única e exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo. Mas a gente precisa entender que oração não é transformar Deus numa lâmpada de gelatim, numa varinha de condão, onde nossos problemas, nossos desejos serão satisfeitos. Não, oração é, antes de tudo, um relacionamento. O Senhor Jesus subia, às vezes, no monte para orar, passava a madrugada orando. Orar é o relacionamento com uma pessoa. Que pessoa? A pessoa do próprio Deus. A Bíblia nos mostra que antes da cruz do Calvário só havia um povo que tinha mas que se aproximava de Deus da forma correta, era o povo judeu. E o povo judeu só podia se aproximar para orar diante do trono de Deus uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia que o sumo sacerdote levava o sangue de um cordeiro pedindo expiação pelos pecados do povo, atravessava o Santo dos Santos. A Bíblia diz que esse véu que barrava esse caminho ao trono de Deus foi rompido pelo sangue de Jesus Cristo. O livro de Hebreus diz que nós temos acesso ao trono de Deus sempre que precisarmos, irmãos. Isso é uma verdade espiritual que a gente tem que lançar a mão. Tiago vem falando aqui da condição humana, que a nossa condição humana, nesse mundo caído, nós vamos estar passando por situações de muita tristeza, de decepção. Faz parte desse mundo. Nós vamos ter estados de alma que muitas vezes vai ter medo, que vai sofrer algum tipo de angústia. Todos nós passamos por isso, irmão. Só que ele está trazendo um remédio, irmãos. É nessa hora que você deve orar.
orar a Deus. A fé cristã é uma fé que se baseia na oração em nome de Jesus Cristo. A fé cristã não é uma fé de tarefas, de obrigações, não é um sistema de milhagem com Deus, não. Tudo isso faz parte de religiões que têm sacrifícios, que têm rituais. Não, a fé cristã é uma fé de relacionamento com a pessoa de Deus, no nome de Jesus Cristo. A fé cristã é o poder do Espírito Santo atuando em mim. Não sou eu que faço as coisas, é Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que vai fazer as coisas acontecerem em mim, não pelos meus méritos. É única e exclusivamente a graça de Deus agindo em mim e em você, irmãos. É um trabalho direto nos nossos corações. A gente não pode perder isso de vista nunca. Nunca. Paciência, oração e louvor. Ele ainda fala uma coisa que é tão fundamental e que é muito triste os cristãos não perceberem isso. O mover de Deus dentro de nós, na pessoa do Espírito. Somente o Espírito Santo tem condições de prover qualidades que eu não tenho. Somente o Espírito Santo tem condições de transformar meu caráter. Ninguém muda ninguém, irmãos. Ninguém transforma ninguém. 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 Somente a pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem condições de nos transformar. Mas para isso ele tem que nos levar para uma condição que a Bíblia chama de arrependimento. Aquela condição que a ficha cai, é aquela condição que a gente reconhece a nossa incapacidade, muitas vezes, para fazermos coisas que deveríamos, que a gente achava que podia fazer, e não consegue. Às vezes nós deixamos criar situações que a nossa família fica num ponto de ruptura, de falência. A nossa vida parece que não avança, está indo para um buraco. E é quando a gente reconhece que a gente precisa do poder do Espírito Santo, precisamos de Deus nas nossas vidas, ele vem de uma forma misericordiosa, pacífica. Isso é lindo demais, irmãos. Somente o Espírito Santo tem condições de me dar vitória sobre as minhas falências pessoais, pacificar o meu coração, trabalhar nas minhas ansiedades. Nós falamos em encontros passados que a vida às vezes nos traz pacotes que a gente não quer desembrulhar porque sabe que tem coisas horríveis ali dentro. E Deus coloca ao nosso lado e fala: abra esse pacote, vamos abrir juntos, vamos passar por isso juntos. Muitas vezes ele não vai mudar aquela situação. Aquela situação pode durar muito tempo, mas ele vai nos dar o poder para passar e atravessar por ela, transformar-nos nessa caminhada. É muito legal isso, é muito lindo, é muito maravilhoso. E ele fala assim: olha, tem alguém sofrendo? Ore. Tem alguém feliz? Se você está passando por um momento de felicidade na sua vida, isso é tão bom, porque primeiro não é constante, né, irmão? É algo que a própria Bíblia diz que você tem que aproveitar esses momentos. Aproveite para louvar. Louvar. Louvar é um sentimento de gratidão a Deus. Senhor, obrigado. É algo tão simples, irmão, mas tão poderoso, irmão. Tão poderoso. Por que nós precisamos de oração? Por que nós precisamos do louvor? Por que nós precisamos da paciência? Para que isso cresça em nós. Porque nós vivemos num estado de rebelião. A Bíblia diz que a humanidade, a partir de Adão e Eva, entrou no estado de rebelião. E esse estado de rebelião trouxe a morte. A morte, irmão, foi uma concessão de Deus. Porque, na realidade, na hora que Adão e Eva pecaram, Deus tinha que ter acabado com tudo. Eles teriam perdido o direito de existir. Não teria humanidade, irmãos. A morte foi uma concessão. Mas esse estado de rebelião ficou presente em mim, em você, e vai ficar presente até a volta de Cristo. A gente pode chamar esse estado de rebelião só para fins didáticos, né? Não é uma coisa de criação minha, outros pastores já usaram essa analogia, mas eu acho interessante.
chamar isso de fator R, R de rebelião. R, fator R, que tem em mim e em você. Está presente, está latente ali. Isso quer muitas vezes se manifestar. Essa necessidade que a gente tem de querer aparecer, de chamar a atenção, é o fator R. Muitas vezes nós mentimos, é o fator R. Muitas vezes agimos com violência, ou pelo menos temos uma violência mental que pode se manifestar numa violência física, é o fator R. Muitas vezes permitimos que vícios venham nos assolar, fator R. Muitas vezes temos uma ganância, uma cobiça terrível, é o fator R. Então esse fator R depende de cada um, é claro. Numa pessoa ele pode valer 0,01, em outra pessoa ele pode valer 1 bilhão, não importa. Tem pessoas que se acham mais santas que as outras. Essa tem o fator R gigantesco, irmão. Esse fator R, seja ele 0,01 bilhão, não importa, estamos todos nas mesmas condições. Que condições? A Bíblia falou, todos pecaram e todos foram destituídos do caráter, da glória de Deus. Então, o que Cristo fez? Ele veio para consertar isso, irmão. Ele veio na cruz do Calvário estabelecer uma condição de legalidade. Isso é lindo demais. Ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, ele que era sem pecado, assumiu na cruz do Calvário e permitiu que o Espírito Santo viesse. Então, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem e começa a trabalhar em nós e vai fazendo essa obra maravilhosa em nós. Por isso que a gente deve orar, porque orar a gente está conversando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe que nós gostamos do fator R. Nós gostamos desse estado de rebelião. Então entende que ele aproveita as condições que a vida oferece, às vezes ruins, para nos levar a uma condição de arrependimento, para que aquilo nos transforme, para que aquilo nos modifique, para que a gente possa avançar. A Bíblia diz, inclusive, que a gente não sabe nem orar como convém, que o Espírito Santo vem nos socorrer nas nossas orações. Ele intercede por nós. Ele leva as nossas necessidades diante de Deus. É incrível isso, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa do cristianismo. É uma ação dupla, ao mesmo tempo que ele vai intervindo na nossa vida, ele vai transformando o nosso caráter, ele vai ajudando nas nossas fraquezas, ele vai respondendo com ações diversas. Eu já tive ações na minha vida que foram milagres que aconteceram, situações de roubo que foi restituído, situações que na justiça, onde eu não estava vendo saída, que meu salário ia ser prejudicado, teve uma ação do Espírito Santo, aquilo foi feito justiça, aquilo foi restituído. Situações que às vezes eu tenho que acordar de madrugada e orar para uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Depois eu soube que naquela noite aquela pessoa sofreu um livramento de um acidente. O Espírito Santo incomodando a gente para orar. Isso é fantástico, irmãos. Isso faz a gente pertencer ao corpo de Cristo. É isso que Tiago está falando, é o poder da oração. A oração feita em comunidade. Ele está falando, você está sofrendo? Ore. A gente vive num tempo que parece que os cristãos desconhecem isso e não suportam qualquer tipo de sofrimento. Corre logo para um anestésico, corre logo para uma terapia, corre logo para um remédio, alguns até para alguns tipos de vícios. E os cristãos vão desprezando o valor da oração, o poder da oração. Porque eles acham que as coisas têm que ser resolvidas assim, e às vezes Deus não vai resolver assim. Muitas vezes não é assim que Deus quer. Deus quer. Não tem. Paulo viu coisas fantásticas, irmão, que nenhum ser humano viu. Ele fala, eu fui até o terceiro céu e vi coisas inefáveis, coisas que não tem nem como expressar, nem dizer para vocês o que eu vi. Paulo falando.
Mas para que eu não me soberbecesse, não ficasse vaidoso com as coisas que eu vi, foi colocado um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia todo dia. Não sabemos, muitos acham que foi uma doença física. E diz que Paulo pediu 3 vezes ao Senhor Jesus: Senhor, me tira isso. E Jesus falou para ele: não vou tirar, Paulo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então a gente tem que aprender, queridos, a lidar com isso. Porque Deus sempre vai dar um final muito bom para a gente, irmãos. E ele fala: você está alegre? Louve. Mostre um estado de gratidão, irmão. Gratidão abre portas. A gratidão, ela gera generosidade. A coisa pior que existe é um cristão que não é generoso, irmãos. Não é generoso com a obra de Deus, não é generoso com o seu semelhante, que só pensa em si, que todos os recursos que Deus oferece para ele só pensa em si. Irmãos, isso é muito ruim. A generosidade abre portas. A generosidade nos transforma em canais onde as bênçãos de Deus vão fluir. Outra coisa que Tiago está falando: ore também e louve também quando você estiver feliz, mas também ore quando você estiver doente. Chame o presbítero da igreja, a oração com óleo irá curar a doença, o Senhor vai se compadecer. Quantas vezes, irmãos, eu tive curas que a medicina falou: não tem jeito. Não tem jeito. E eu fui curado. Teve doenças, muitas vezes, que a gente tem, que elas não evoluem. Elas ficam ali estacionadas. Não evoluem por quê? Porque a graça de Deus interviu. Você vai conviver com aquilo, mas aquilo não vai te matar. Pelo menos não naquele momento. Mas não vai te matar. Você vai viver muito tempo e fazendo muitas coisas legais e boas, porque aquela doença não vai te atingir. Mas o que ele diz, e a Bíblia diz que você é o sacerdote da sua casa. Se você tem um vidrinho de óleo, tem alguém doente na sua família, faça a oração. Não corra logo para o remédio. Dá um tempinho. Eu estou dizendo que o remédio tem sua importância, tem, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa a oração fazer o seu efeito. Deixa a oração, a sua fé crescer com aquilo, irmãos. Repreenda aquela doença, que ela sai. Muitas vezes Deus vai usar a medicina. Os irmãos aí conviveram com essa situação de gravidez de risco da minha filha, e eu fiquei impressionado com a tecnologia que a medicina desenvolveu para sanar um problema. É algo impressionante. Como é que Deus derrama sabedoria, muitas vezes usando os médicos. Então a nossa vida deve ser uma vida de constante louvor e constante gratidão. Eu amo ouvir a história de Noé. Noé, nosso patriarca Noé. Noé conviveu numa época muito ruim, uma época muito terrível. O amor não existia mais. O ser humano se tornou muito mau, muito cruel. A Bíblia relata que os pensamentos dos humanos eram pensamentos de maldade o tempo todo. E Jesus fala que esse tempo está voltando. Vai estar se aproximando quando chegar a época dele voltar. E Noé afligiu seu coração no meio daquela geração. E Noé era único. Era único, e é porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele aprendeu a se comunicar com Deus. Ele aprendeu a orar a Deus. E Deus dá uma ordem para Noé para construir aquela arca. Ele não era um engenheiro naval. Ele levou muitos e muitos anos construindo aquela arca. E Deus sempre orientando, falando, explicando a ele. Ele era acostumado a ouvir a voz de Deus. Até o dia que Noé entrou na arca com a sua família e com aquele casais de animais de todas as espécies. E ficou 7 meses trancado ali naquela arca. Você tenta imaginar que situação desconfortável no meio daqueles animais todos, no meio das fezes daqueles animais todos. E o tempo todo a terra sendo tempestade, aquela arca devia estar subindo e descendo ao sabor das águas. Deve ter sido uma situação muito difícil, e a Bíblia não registra em nenhum momento Deus falando mais com Noé durante esse período. Passa-se 7 meses,
quando as águas secam, Deus ordena a Noé que ele saia da arca. Noé, quando abre a porta daquela arca, ele vê um cenário de terra arrasada, irmãos. Arrasado, o dilúvio, dá para ter uma noção, né? Quando acontece uma enchente aí que a gente vê aí naquelas encostas dos morros, aquela terra arrasada, várias pessoas mortas, todos os escombros. Tente multiplicar isso por uma coisa que arrasou o planeta inteiro. Noé, no meio daquele cenário de devastação, a primeira coisa que Noé vai fazer é um altar. É um altar diante de Deus. E vai fazer uma oferta a Deus de gratidão, reconhecendo em Deus a bondade amorosa de Deus, a soberania de Deus. Reparem, desde o pecado de Adão até Noé, milhares e milhares de anos aconteceram. Não tem um registro de um ser humano adorando a Deus, construindo algo, um altar para Deus. Só teve um altar que foi feito, foi o altar que Abel fez e que Caim sentiu inveja, que Caim também fez, que foi um altar do ego que trouxe morte. De Caim até Noé, milhares e milhares de anos passaram, nenhum ser humano reconheceu a bondade e a soberania de Deus. Primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é fazer isso. Ele estava estabelecendo ali a base para o futuro da humanidade. Estabeleça, irmãos, a base para o seu futuro, para o futuro da sua família. Reserve um lugar na sua casa, um lugar onde você vai falar com Deus, onde você vai ouvir Deus falar contigo. É aquilo que Jesus falou, feche a porta do seu quarto, a sós, busque a presença de Deus. Um lugar onde você pode ler a palavra de Deus, buscar a Deus. Estabeleça a base da sua família, a base do seu futuro. Com paciência nas tribulações, com uma vida de oração e com gratidão, irmãos. Com gratidão nos corações. É isso que Tiago está ensinando. É a maneira eficaz de vencer essas fortalezas mentais plantadas na nossa mente, que nos prejudicam tanto. Deus abençoe, querido. E um ótimo domingo para você.